Bom, existe sim um livro de shifting, um livro que foi criado para você viver aquela realidade. Então, é um livro onde é uma realidade, tá? E esse livro é O Parque do Tom, feito pelo Thomas Campbell. Primeiro eu vou falar um pouco do Thomas Campbell para vocês entenderem por que ele criou esse livro aqui. Então, o Thomas Campbell, ele foi um profissional físico aplicado e começou uma carreira paralela no início dos anos 70, pesquisando estados alterados de consciência com Bob Monroe, nos laboratórios Monroe, onde ele e alguns outros foram chaves em montar e pôr para funcionar esse laboratório. Então, eles faziam experimentos científicos de estados alterados de consciência e também para descobrir como a realidade funcionava. Campbell continuou sua pesquisa quanto à natureza da consciência e da realidade e, em fevereiro de 2003, publicou a trilogia My Big Toe, que representa o resultado e conclusões de mais de 30 anos de exploração científica dentro da natureza da existência. Então, gente, ele é um físico que trabalhou como cientista no laboratório do Bob Monroe para pesquisar estados alterados de consciência e também para saber acerca da realidade da consciência. Então, ele primeiro publicou a trilogia My Big Toe. É uma trilogia que ela fala sobre as experiências que ele teve pessoal, também alguns experimentos de laboratório e aquilo que ele chegou à conclusão do que é a natureza da realidade. Foi então que, mais recentemente, acredito que esse livro foi publicado em 2021, ele formulou o Parque do Tom. E o Parque do Tom, ele é um livro para você experimentar a informação. O Parque do Tom, ele se destina a ser vivido, ser experimentado, uma conexão direta, em primeira mão e experiencial com outras pessoas, lugares e coisas. Neste livro, você é o personagem principal e, como sempre, as escolhas que você fazem ser quem você é. Então, um livro para você ir para essa realidade e viver em primeira mão o que está aqui no livro. Então, ele é repleto de locais que você pode visitar. Vamos dar uma olhada aqui no mapa do Parque do Tom. Então, aqui vocês podem ver como é que é o mapa do Parque do Tom. Ele é bem grande, ele é composto por diversos locais. Bom, gente, onde foi que eu consegui esse livro? Eu fui num evento presencial que falava sobre expansão da consciência, física quântica, e o Mário Jorge fez palestra nesse evento, e eu fui por conta do Mário Jorge, porque o Mário Jorge, ele é representante do Tom Campbell no Brasil. Então lá eu fui e comprei esse livro. Não foi um livro barato, eu paguei uns R$ 170, mas eu falei, vou comprar esse livro porque eu preciso trazer para vocês aqui. Vamos ler aqui então alguns pontos importantes sobre o livro Parque do Tom. Parque do Tom facilita uma transição suave e contínua de uma experiência imaginativa para uma experiência fora do corpo. Então, assim, basicamente o que esse livro fala é que quando a gente quer experienciar uma outra realidade, né, uma realidade alternativa, a gente se conecta com ela primeiro através da imaginação e, sutilmente, a gente é empurrado para aquela realidade. Então, a gente sabe aí que para o shifting existem inúmeras técnicas, mas a técnica que o Parque do Tom mais fala é, de fato, a visualização. Então, você começa visualizando, no caso aqui, o local que o Parque do Tom mostra, né? Porque cada local tem a sua descrição, como é que é. Então, você imagina aquele local e sutilmente você vai ser empurrado para dentro daquela experiência. Bom, gente, eu tô tentando gravar para vocês, né, sobre o Parque do Tom. Porém, eu tenho uma gata, né? E ela tá explorando aqui a natureza. Então, né, eu que sou mãe tenho que ficar de olho. Olha só. Porque aqui é um lugar aberto, grande, então tenho medo dela sair em algum lugar que eu não consiga pegar ela. Quem tem gato sabe, né? Quem tem gato sabe. Então vamos ler alguns tópicos do Parque do Tom. Primeiro, no Parque do Tom você descobrirá que aquilo que você cria com a sua imaginação tende a se misturar naturalmente com uma realidade virtual. Bom, gente, ele chama de realidade virtual essa realidade que a gente vive e também outras realidades que a gente acessa. Então, uma das teorias do Tom Campbell é que a gente vive numa simulação. Por isso que a gente teria essa capacidade de poder ir para outras realidades, acessar outras realidades através da imaginação e também de outros métodos. E no caso, não é só o Tom Campbell que acredita ou que tem essa teoria ou que já fez experimentos falando que a nossa realidade é uma simulação. O próprio Elon Musk é uma pessoa que acredita fielmente que a nossa realidade é uma simulação e também temos outros matemáticos, engenheiros e cientistas que falam isso.
Agora eu não vou ter o nome aqui para vocês, mas pode ser que depois eu faça um vídeo melhor sobre isso. E ele chama de LCS, que é o Sistema Maior de Consciência, no caso, o que seria a fonte, né? O que está por detrás dessa simulação. Então vamos lá. Se você tentar notar ou verificar essa transição ou mistura, você irá provavelmente proibir ou impedir que essa transição ocorra. Então ele sempre fala que a gente tem que fazer essa visualização, entendendo que naquele momento a gente vai ter uma mistura entre a nossa imaginação e uma realidade criada, uma realidade acessada. Só que a gente tem que apenas visualizar, apenas viver aquele momento sem ficar tentando notar se a gente já está lá dentro, se a transição já aconteceu. Tem que ser algo sutil, algo natural. Então vamos lá para o tópico 2. Sim, você e o LCS. LCS, no caso, é o Sistema Maior de Consciência, a fonte por detrás de tudo. Você e o LCS são co-criadores da realidade que você explora no Parque do Tom, ou no caso, outras realidades do Shifting também. Sua realidade é, por definição, sua interpretação do fluxo de dados que você recebe. Lembra, o Tom, ele defende a ideia de que a gente vive numa simulação, então é como se a gente estivesse vivendo literalmente dentro de um grande computador. Falando desse jeito, é bem básico, bem raso, tá, gente? É só para dar exemplos rápidos para vocês. Então, vamos lá. No Parque do Tom, você irá melhorar as suas habilidades imaginativas até que a narrativa flua fácil e naturalmente sem qualquer esforço. Então, para o terceiro tópico, o Parque do Tom é definido como uma realidade virtual independente dentro do Sistema Maior de Consciência, assim como também é a nossa realidade atual, o nosso universo físico, como a maioria das qualquer experiências fora do corpo. Então ele chama a experiência fora do corpo quando a gente tem essa transição da nossa realidade para uma outra realidade. Bom, o Parque do Tom, ele é sim para você se divertir, mas ele também é usual para você expandir a sua consciência, para você resolver problemas da sua realidade atual e para você fazer um bom uso, né? Então, o que o Tom fala é que a fonte, ela sempre estimula você a trocar de realidade quando você tem propósitos que vão ajudar você a evoluir a sua consciência. Então, também isso é um ponto importante para quem pratica o shift. Bom, você aprenderá mais e mais rapidamente se tiver a sua experiência no Parque do Tom ampla e equilibrada, em oposição obsessiva. Então, isso também serve para outras práticas do shifting. Tentem shiftar de maneira equilibrada, né? Não torne isso uma obsessão, porque por trás de nós tem um sistema maior de consciência que está vendo ali quais são as nossas intenções com a prática do shift. Bom, gente, agora vamos para a parte mais interessante que eu acho da explicação do Parque do Tom, que é essa. Quando você cria um sonho acordado que evolui por ele mesmo, está criando uma realidade virtual na qual suas escolhas afetam diretamente a sua evolução de consciência. Então aqui basicamente ele já está entregando pra gente que através da nossa imaginação a gente cria nessa realidade, cria outras realidades, acessa outras realidades. Então, né? Lembrando, gente, são termos. Eu sei que tem alguns termos que falam que tudo já existe, acredito sim nisso, mas no caso desse livro, ele usa o termo criar. Então, calma, são apenas termos. É isso mesmo. A sua entrada inicial neste parque ocorre pelo uso da sua imaginação. Isso quer dizer que você está criando o fluxo de dados que define a experiência no Parque do Tom. Isso significa que você está criando a realidade virtual do Parque do Tom. Então, assim, essa realidade, ela já existe. Mas você, ao imaginar, co-cria, juntamente com o sistema maior de consciência, a realidade que você vai acessar. Isso significa que você está criando a realidade virtual do Parque do Tom. Como consciência, você tem a habilidade de criar realidades virtuais. Pegaram? Pegaram shifting? Vocês pegaram shifting aqui? Eu vou até ler de novo. Como consciência, você tem a habilidade de criar realidades virtuais. E não sou eu que estou falando isso. É o físico. Tom Campbell. Tom Campbell, o físico, já trabalha para a NASA, dedicou 30 anos de pesquisa da consciência, então sim, apenas aceitem. Aceitem. Não existe. Vamos lá. Isso significa que você está criando a realidade virtual do Parque do Tom. Como consciência, você tem a habilidade de criar realidades virtuais completamente funcionais e reais por você mesmo. Como consciência, você tem a habilidade de criar realidades virtuais completamente funcionais e reais por você mesmo. O objetivo é ficar tão envolvido com o que você está fazendo que se esqueça completamente que está imaginando aquilo, que você esteja tão consumido e ocupado com o que está pensando, que a sua observação, julgamento e intelecto sejam empurrados para fora da figura.
quando o que quer que se desdobre ali na sua frente sem nenhum esforço intencional da sua parte, então a fonte do fluxo de dados que define as suas interações dentro do Parque do Tom irá gradual e imperceptivelmente mudar da sua imaginação para o LCS. Então, aqui ele explica basicamente que a gente vai imaginar e a gente vai imaginar e ficar tão entretido com aquela imaginação que a gente vai ser empurrado para dentro daquela experiência, ok? Então, uma das práticas do shifting é a imaginação, é a visualização. E não se preocupem, eu sei que muita gente tem problema com a visualização. Eu posso passar um exercício para vocês depois de visualização. Como começar a visualizar. Quando eu comecei a visualizar, eu tinha muita dificuldade em ter clareza na visualização. Hoje eu já melhorei bastante, mas é uma prática. É uma prática que você vai desenvolvendo, tá bom? Depois que essa mudança ocorre, sua experiência será como qualquer outra experiência fora do corpo. A fonte do fluxo de dados que define sua experiência no Parque do Tom pode deslizar para frente e para trás continuamente entre o fluxo de dados de sua imaginação e o fluxo de dados da fonte do sistema maior, ou ficar exclusivamente em um e outro. Com o tempo, vai se tornar cada vez mais fácil ter essa experiência. Eventualmente, a interação e a prática, a necessidade da parte imaginativa inicial desse processo ficará cada vez mais curta, até que desapareça de vez. Então aqui ele explica que de início você vai ter que ter mais esforço, você vai ter que imaginar mesmo, mas em algum momento isso vai ficar tão fácil que essa parte imaginativa ela nem vai ser mais necessária, você simplesmente só vai acessar essa realidade. Então vamos ver mais. Bom, aqui falando uma parte do Parque do Tom, né, sobre como praticar isso, né? Ele fala, a melhor maneira de esquecer que você está imaginando o Parque do Tom é engajar totalmente todos os seus sentidos, participar completamente disso e abraçar as suas experiências nas atividades disponíveis no Parque do Tom, sem julgar ou questionar. Então, gente, de fato, imaginar, colocar os seus sentidos. Não precisa ser uma cena complexa. Escolha uma cena fácil que para você montar os seus 5 sentidos, né? Eu sempre gosto de praticar a cena da rosa, a cena da flor. Você pega uma rosa, eu acredito que todo mundo já tenha pegado uma rosa, sabe como é a textura dela, o cheiro, mas se você não souber também, imagina. Bom, aqui ele explica como interagir com o Parque do Tom. Se você quiser, você pode customizar este parque pela criação de suas próprias atividades. Se essas atividades e experiências criadas por você mesmo forem úteis, o LCS vai incorporar esses elementos no fluxo de dados da RV que ele cria para você. Então, assim, gente, ele dá o básico do que é o Parque do Tom, mas você pode adaptar ele conforme você deseja. Se isso não é shifting, o shifting é exatamente isso, é a gente criar a partir da nossa maneira, né? Então, como eu disse pra você, esse livro ele tem muitas... ele é um livro curto, né? Ele é um livro bem curtinho, mas ele tem o suficiente para que você consiga ter esse acesso. Coisa muito interessante que eu li, eu já li esse livro todo, gente. No dia que eu comprei, eu tava lá no Rio. Eu sou de São Paulo, eu fui pro Rio pra ver essa palestra e eu fiquei pensando se eu comprava porque era um livro mais caro, mas eu falei, eu vou comprar, eu vou investir nesse livro. E aí eu voltei a viagem toda do Rio, que foi umas 5, 6 horas lendo esse livro. Então eu praticamente li o livro inteiro, assim, em questão de um dia, acredito. Eu li um pouco no ônibus e depois eu li mais um pouco o resto do dia, então eu já li esse livro inteiro. E uma coisa interessante que ele fala é que na realidade criada do Parque do Tom, existem funcionários, né? Pessoas que trabalham lá, porque lá é um parque que precisa de manutenção, assim como é os parques daqui, e que são pessoas que de fato existem lá, e que essas pessoas, elas têm sentimentos, elas têm emoções, elas têm personalidades, então ele até fala, trate com respeito os funcionários do Parque do Tom. E é interessante, né, porque as pessoas existem nessa realidade, elas estão lá, então é interessante pensar que as pessoas também existem dentro do shifting, né? Elas estão lá, elas já existem lá. E a gente apenas acessa aquele lugar. Então, assim, vocês gostaram desse conteúdo? Tô gravando aqui, né, de um local diferente. Tanto que aqui, gente, eu tô sem internet, tô sem sinal, tô completamente isolada. Provavelmente no dia que eu tô gravando esse vídeo, vocês nem receberam um vídeo meu, porque eu não tô tendo acesso à internet. Mas, se vocês gostaram, falem mais, que eu tento trazer mais sobre o Parque do Tom pra vocês. Só vai ser um cenário diferente, mas eu acho muito interessante porque eu vejo que muita gente acredita no shifting, mas muita gente não acredita, fala que não é algo científico. Como eu disse pra vocês em outros vídeos, pode não ser algo aprovado coletivamente pela ciência, porque eu não sei, né? Eu acredito assim que
Pode não ser do interesse deles aprovarem certas coisas, mas não quer dizer que isso não exista. Porque se não existisse, a gente não teria esse livro, a gente não teria os relatos da experiência do Tom Campbell, a gente não teria a trilogia do My Big Toe e tantas pessoas que já relatam terem feito o shift. Então, assim, temos sim embasamento, tá? Científico. Pode não ser coletivamente aprovado, mas temos embasamento científico. Então, quem se interessar, eu recomendo a trilogia do My Big Toe. O primeiro livro você consegue encontrar em PDF na internet. É um livro, assim, intermediário, tá? Porque como ele foi escrito por um cientista, ele tem termos mais rebuscados, mais científicos. Para algumas pessoas pode ser difícil de entender, mas a gente se esforçando, a gente consegue ler o livro e entender mais sobre quem é o Tom Campbell, qual é essa experiência, o que aconteceu e como ter essas experiências fora do corpo, né? Então, assim, é muito bom saber que isso existe e pode se embasar o shift. Então, é isso. Beijo.